Amados, eu quero estar lendo somente o versículo 14, do capítulo 5. O título da mensagem diz: Naamã é curado da lepra. A lepra é chamada cientificamente de hanseníase, não é verdade? Uma doença, existem dois tipos de lepra. Existe a lepra branca e existe também a lepra preta. E quando ela chega a esse estado de estar branca, é porque está em estado já avançado. A Bíblia nos diz, amados, aqui no capítulo 5 e verso 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino ou de uma criança, e ficou purificado. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5 e o verso 14. Só aqui mesmo, eu vou repetir. Podem acertar, por gentileza. Eu quero estar repetindo, só para ficar gravado em nossos corações. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amados irmãos e distintos companheiros de ministério, eu quero nesta noite substanciar-me na lepra de Naamã. Conforme eu acabei de falar, sabemos, amados, que a lepra, hoje em dia, não chega a ser uma doença tão assustadora. Por quê, pastor? Porque a evolução da ciência é tão grande que hoje existem vários recursos, existem vários meios para ser tratado da lepra. Agora imagine vocês, aquela época, na época que Jesus pisou nessa terra, imagina vocês na época de Naamã. Será que a ciência estava evoluída? Será que a medicina tinha condições de detectar a lepra e entrar com algum recurso com finalidade de cura? Obviamente que não. Tanto é que quando uma pessoa estava leproso ou leprosa, tinha que ser levado até o sacerdote para ele analisar o tipo da lepra e qual estágio estava a lepra, para então ele tomar as decisões cabíveis, que seria afastado, arraiar uma pessoa por um tempo talvez até determinado. Então nós sabemos que a lepra é uma doença ruim, porque ela vai deixando a carne flácida, deixa a carne com odor, e a pessoa vai morrendo aos poucos. Imagina você, a Bíblia nos diz, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que havia um general, a minha Bíblia diz capitão, algumas Bíblias dizem general, não tem problema, um líder militar, chamado Naamã. A Bíblia nos diz que Naamã, ele era conhecido e ele era honrado também pelo rei da Síria. O rei da Síria chamava-se Ben-Hadad, e ele mesmo, o próprio rei, tinha o maior orgulho de apresentar Naamã e falar dos seus feitos. Naamã era um capitão ou general tão bem sucedido que nas pelejas, nas lutas contra os seus adversários, ele tinha técnicas de guerra, ele sabia conduzir bem um exército, ele sabia conduzir de forma a qual acabava, neutralizava as forças do seu oponente, do seu inimigo, e por causa disso é um homem muito reconhecido. Diz a Bíblia Sagrada que se fosse nos dias de hoje, melhor dizendo, Naamã seria um homem cheio de condecorações, um homem cheio de estrelas, é verdade, um militar a qual todos olhavam e se orgulhavam, principalmente as pessoas lá da Síria. A Bíblia nos diz que ele era tão bem sucedido que até mesmo contra o próprio povo de Deus, Deus permitiu que a Síria, em determinada época, viesse lutar contra Israel, e sob o comando de Naamã, eles acabaram com o povo de Deus. Pastor, mas Deus permitiu isso? Deus permitiu. Por quê? Porque nesta época eles estavam em guerra, e o povo de Deus estava indo por caminhos tortuosos. O povo de Israel estava completamente longe de Deus. Então o que fez Deus? Deus permitiu que a Síria viesse e acabasse com o seu povo, e destruísse parcialmente com o seu povo. Muitas das vezes, amados irmãos e distintos companheiros de ministério, Deus usa os nossos inimigos, sabe por quê? Para nos corrigir,
para que venhamos prestar mais atenção. Às vezes queremos viver uma vida totalmente fora, descabível da palavra de Deus. Então Deus permite aí fora situações opostas. Sabe para quê? Não porque Ele não nos ama, não porque Ele quer nos ver derrotado, mas para que venhamos despertar, para que venhamos entender que necessitamos exclusivamente da presença dEle, e sozinho não teremos êxito em nenhuma parte da nossa vida. Era o caso que aconteceu com Naamã. A Bíblia nos diz que tanto foi assim, tanto Naamã foi bem sucedido, como em outras pelejas. Diz a palavra de Deus que Naamã na rua era uma pessoa considerada, respeitado, aparentemente uma pessoa feliz. Mas, quando ele chegava na tua casa, quando Naamã agora tirava as suas roupas, e que ele olhava para o corpo em estado de putrefação, quando ele olhava para a sua carne com quase já odor, Naamã era o homem mais infeliz da face da terra. Às vezes nós temos um falso conceito de que o dinheiro é o suficiente para nos deixarmos felizes. Às vezes temos um falso conceito de que ter dinheiro, ter carro, ter bens materiais de forma geral é o suficiente para trazer felicidade. Naamã teria todos esses recursos se fosse no dia de hoje, até mesmo porque não dizer aviões e etc, etc. Seria um grande magnata. Mas eu quero dizer para você nessa noite que dinheiro sem Deus ou sem saúde não traz felicidade. Dinheiro, ele traz momentos de felicidade, ele proporciona um momento de felicidade, mas a verdadeira felicidade só obtemos através da palavra e da amizade com Deus. Oh glória, sim meu Deus, eu creio, aleluias. Diz a Bíblia que quando ele olhava para ele na sua casa, ele tirava agora as medalhas, as condecorações da sua roupa, ele começava a se sentir um homem frustrado, um homem mais inútil da face da terra. Diz a Bíblia Sagrada que uma dessas vezes que Naamã invadiu, juntamente com o seu exército, invadiu Israel, ele trouxe como refém uma garota, e essa garota passou a trabalhar na casa dele, ajudando a sua esposa nas tarefas de casa. Bom, o tempo foi passando e houve época de paz. E uma certa vez, esta garota judia, que estava trabalhando na casa de Naamã, lá na Síria, estava cativa, ela foi levada presa. Ela olhou então para a esposa de Naamã e ela disse para a esposa de Naamã: ai, se meu senhor conhecesse um homem de Deus que tem lá em Israel, eu tenho certeza, disse a menina, que sem dúvida alguma ele o restauraria dessa lepra. A Bíblia nos diz que quando Naamã chega em casa, quem sabe à noite ou pela tarde, a sua esposa o notificou: olha, o que disse a moça, a garota que trabalha aqui. Então explicou tudo para ele. Naamã estava tão desesperado, aquela lepra trazia tanto desdém na vida dele, tanto sofrimento, que Naamã poderia questionar uma criança. Como assim? É uma escrava. Ele poderia questionar, mas ele prestou atenção, ele disse: não, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Ele sai, vai até o rei da Síria, que eu já disse a bem-andade, e ele notificou o que falou a criança, o que falou a sua esposa. Então o rei da Síria disse o seguinte: olha, Naamã, eu vou fazer uma carta a punho, uma carta para o rei de Israel, e eu vou pedir que ele ore por você, para que você seja curado dessa lepra. Naamã, separe aí talentos de ouro, separa prata, separa vestes, e começou agora a separar umas bênçãos materiais, e disse: olha, leva agora lá para Israel, leva para lá, e pede ao rei que ore por você, para que você seja purificado. Diz a Bíblia Sagrada que Naamã agora começou a surgir no seu coração agora, começou a evolumar-se agora uma possibilidade de vitória, de restauração da sua enfermidade. Ele percebeu que agora ele poderia ter a verdadeira felicidade. Então eu percebo que a verdadeira felicidade é quando nós temos o conhecimento de Deus e quando nós podemos usufruir dos ensinamentos do Senhor. Naamã separa agora uns carros e cavalos, e juntamente com a sua comitiva, eles foram em destino agora até a Israel. E quando chega agora a carta até o rei, chega até a mão dos reis, chamava-se nesta época o rei Jorão. O rei Jorão era um rei que não levou o povo de Deus à adoração verdadeira.
O rei Jorão era um rei que não estava em sintonia com a Trindade Santa. E quando ele começou agora a ler aquela carta, em que o rei da Síria dizia: peço-vos que ao ler esta carta, cure o meu servo Naamã. A Bíblia nos diz que Jorão ficou desesperado. Por quê, pastor? Porque o rei de Israel pensou: certamente o rei da Síria